Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre transbordamento. Você já viu alguém reagir muito além do que a situação em si parecia exigir? De repente a pessoa explode, chora sem parar, se fecha, come demais, compra demais, trabalha demais ou usa discursos espirituais para fugir do que precisa enfrentar? Na psicologia das três camadas, nós chamamos isso de transbordamento. E transbordamento não é falta de controle simplesmente, não é drama ou imaturidade da pessoa. Transbordamento é um sinal clínico que mostra que algo passou muito do limite de sustentação. Na psicologia das três camadas, transbordamentos são expressões tardias do sofrimento. Elas aparecem quando a autorregulação já não sustenta as tensões da vida. E a estrutura que tentou suportar, compensar, controlar, parecer forte, se rompeu e já não suporta mais. E é por isso que pertence à camada do excesso, mas não nasce no excesso, nasce numa cadeia causal. Primeiro, a vulnerabilidade dá origem, depois ela se organiza no formato. Quando o formato não suporta a realidade, surge aquilo que chamamos de excesso. Origem fragilizada, formato pressionado, excesso transbordando. Essa é a sequência. Imagine uma construção feita sobre uma base muito frágil. E chegou a hora que rui. Por fora, ela pode parecer firme. Pode sustentar, pode parecer força de trabalho, ministério, relacionamento, mas a base está fragilizada. E quando isso sobrecarrega, as rachaduras começam a fazer com que tudo que está acima possa ruir. O transbordamento é a rachadura. E a prova é uma tensão que passa do limite de processo. E é por isso que a pergunta clínica mais importante não é apenas como eu posso parar esse sintoma. A pergunta mais profunda é o que esse sintoma está tentando proteger em mim. Porque muitas vezes a gente precisa entender que o transbordamento ele é uma autoproteção desorganizada, mal calibrada. A pessoa ela não reage só ao presente, ao momento, ela reage àquilo que ela carrega de muito tempo, a uma dor antiga. Os transbordamentos geralmente são ativados por aquilo que eu chamo de gatilhos. Na psicologia das três camadas, o gatilho é uma situação atual que toca em uma falha latente da origem. Algo acontece que encosta, é como se um fio desencapado encostasse um no outro e tudo entra em colapso. Consegue me entender dessa forma? Então a pessoa começa a reagir ao presente com uma intensidade que vem de uma cadeia anterior, de uma estrutura anterior. O fato pode ser pequeno, mas o lugar que esse fato toca é algo gigante, é imenso. Por isso o transbordamento. Nesse processo, a gente entende que pode ocorrer a chamada transferência negativa. A pessoa ela projeta sobre alguém, sobre algo presente, sobre uma situação, raiva, frustração, inveja, medo, desconfiança, defesa. Exemplo, o cônjuge vira rejeição, o chefe vira ameaça, a crítica vira um desvalor, o limite vira abandono. Ela pode desejar mudar. Sob pressão, o padrão antigo assume o comando. Ela deseja mudar, mas não tem condições, não tem estrutura. Isso é o transbordamento. E o primeiro eixo dos transbordamentos são os transbordamentos que eu chamo de comportamentais. Eles aparecem quando a pessoa tenta regular uma tensão interna por meio de comportamentos externos, ou seja, por meio de comida, sexo, compras, trabalhos, telas, controle, aprovação. O comportamento, ele funciona como uma tentativa de alívio. A pessoa, ela não está organizada internamente e a dor, então, ela tenta compensar com algo externo, algo de fora para dentro. E é por isso que muitas compulsões não são só falta de disciplina, elas podem ser regulação, a tentativa de regulação externa. O alívio existe, é temporário, mas logo em seguida vem culpa, cansaço, vergonha, repetição de ciclo.
O segundo eixo que a gente chama são os transbordamentos emocionais. Aqui o que transborda é a carga afetiva, é a percepção da pessoa. A pessoa ela pode ter crises de choro, explosões de raiva, ansiedade, fechamento emocional, anestesia afetiva, dissociação, porque nem todo transbordamento emocional ele é apenas uma explosão. Às vezes é um desligamento da dor. A pessoa não aguenta mais sentir, então ela se desconecta e da pior forma. Na psicologia das 3 camadas, isso pode estar ligado à falta de reconhecimento, que é um fator do nosso glossário. Afetos que não foram reconhecidos, nomeados, processados de forma saudável, eles vão se acumulando e formam essa descarga. E aquilo que não foi elaborado um dia, gente, aparece. Essa é a verdade, aparece. O terceiro eixo de transbordamento é aquilo que a gente chama de transbordamento espiritual. A psicologia das 3 camadas, ela não critica a espiritualidade. Ela pode ser forte, dar sentido, consolo, arrependimento e crescimento. O problema é quando a dimensão espiritual é usada como um instrumento de fuga, um mecanismo de fuga. Nós chamamos isso de autoproteção espiritualizada. Ela aparece quando a pessoa usa, linguagem espiritual para não enfrentar dores emocionais, responsabilidades ou conflitos internos. E isso pode parecer como culpa paralisante, rigidez moral, punitiva, hiper-espiritualização, defensiva ou tentativa de resolver tudo com frases religiosas, sem nomear a dor como algo real, né? Isso é muito preocupante. Nesse caso, a espiritualidade ela não conduz a uma verdade, ela vira um escudo protetivo. A pessoa ora, mas não enfrenta. Ela confessa, mas não elabora. Ela serve, mas não amadurece. Ela fala de fé, mas ela evita a realidade. E a verdadeira fé não evita a realidade. Tudo que evita a realidade, mesmo parecendo bonito, gente, pode parecer um instrumento, um campo, uma forma de defesa. Então, qual é a regra na psicologia das 3 camadas? O transbordamento, ele é uma estratégia de autoproteção mal calibrada, tá? Isso muda a leitura clínica. Por que isso muda? Porque o objetivo aqui não é apenas suprimir o sintoma. O objetivo é rastrear a cadeia causal, ou seja, a origem do problema. Não basta perguntar como paro de explodir, comer demais, me fechar ou fugir. Essas perguntas elas são importantes, mas ainda não são... Aliás, elas são apenas a superfície da coisa. A pergunta estrutural, gente, é a seguinte: que vulnerabilidade da origem, excesso ou esse excesso está tentando proteger? Né? Que ponto ele está tentando proteger? Porque o sintoma, ele é a linguagem final de uma história interna, de estruturas internas que vão se mostrando através de sintomas. O comportamento, ele mostra a emoção, ela vai denunciar tudo, né? E isso demonstra que tipo de estrutura você formulou até aqui. Por isso, na psicologia das 3 camadas, nós não olhamos para o transbordamento como um problema isolado. Nós olhamos como um sinal de que alguma coisa na estrutura da pessoa está errada. Sinal de que a origem precisa ser compreendida, que o formato precisa ser analisado e que o excesso ele precisa ser, reorganizado. Enquanto a pessoa ela tenta combater apenas o sintoma, ela pode conseguir controle por um tempo, mas a verdade é que a estrutura vai ruir e isso vai gerar dano muito maior, pessoal. A gente precisa entender que alguns sintomas voltam porque estruturas não são modificadas. Aquilo que não é compreendido, a tendência é que ele vai se repetir, e vai se repetir defensivamente, extenuantemente, e a pessoa vai tentar escapar de alguma forma, só que ela não vai conseguir. E a gente precisa entender que nesse momento a dor ela revela onde a estrutura não suportou, ela revela onde a dor ela foi protegida de forma inadequada, e ela revela onde o sujeito precisa amadurecer ou trabalhar.
Isso é o que a psicologia das três camadas tem a oferecer, lendo origem, formato e excesso. Entender o padrão, o estrutural, é parar de lutar contra si mesmo. É isso que é essa a proposta da psicologia das três camadas. Obrigado.